Tarde, catequizandos. Boa tarde, senhores pais. Boa tarde, as minhas amigas catequistas aqui presentes. Boa tarde. E vamos hoje para o nosso encontro que fala sobre o sacramento da crisma ou confirmação. Vocês têm a apostila aí. Podem seguir comigo, tá? E vamos lá então. Vamos iniciar nosso encontro de hoje, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovaremos a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, muito bem, catequizandos. O objetivo do encontro de hoje é refletir sobre o sacramento da crisma ou confirmação e sua importância na vida do cristão, tá bom? Iniciemos nossa reflexão sobre a confirmação ou crisma, fazendo distinção. Que fala assim, o crisma, palavra masculina, e a crisma, palavra feminina. Então tá bem explicadinho na apostila de vocês, né? O crisma masculino é o óleo que o Santo Bispo consagra ou abençoa na missa da Quinta-feira Santa, tá? É o óleo com o qual são ungidos os crismandos ou confirmados os crismandos. E a crisma no feminino é a confirmação ou é a celebração da Santa Crisma, né? O dia da crisma, a gente fala, a crisma daí é a celebração ou a confirmação. A confirmação completa a obra iniciada no batismo. Então nós primeiro somos batizados e depois vem os outros sacramentos, né? O batismo, daí a penitência, porque nós temos que fazer a confissão para a Eucaristia e a confirmação. São chamados sacramentos, né? O batismo, penitência, a Eucaristia e a crisma são chamados sacramentos da iniciação cristã, pois introduz a pessoa numa vida nova, filha de Deus, com tarefas dentro da igreja, né? E essa tarefa a gente mostra como? Com o nosso testemunho de vida, levando a uma perfeita sintonia, né? Uma comum união com Deus e com a comunidade em que vivemos, tá? Né? O povo de Deus e do Espírito Santo. Crisma é o sacramento do compromisso com a comunidade cristã, onde num contínuo crescimento procuramos ser mais pessoa, desenvolver mais a capacidade de dominar a ciência e a técnica, mas em todos os aspectos da vida. Então, a gente vai recebendo os sacramentos e a gente tem que procurar, a cada dia que passa, na nossa vivência cristã, tentarmos ser um pouco melhores, né? Nos santificar. Somos configurados a Cristo e conformados no seu amor. A matéria do sacramento da crisma é o santo crismo, ou seja, o óleo de oliveira ou azeite, misturado com bálsamo, que é um perfume, e abençoado solenemente pelo bispo na Quinta-feira Santa. Essa matéria é usada pelo bispo na cerimônia do crisma, junto com a imposição das mãos sobre a cabeça, quando o ministro traça o sinal da cruz com o santo crisma na fronte do crismando, dizendo palavras da forma. Essas palavras estão em Atos 8, de 14 a 17.
Está escrito bem assim lá. Depois vocês vão pegar a Bíblia para confirmar lá também, tá bom? Vão ler lá na Bíblia. A forma do sacramento da crisma é, então o que o bispo diz quando ele traça o sinal da cruz na testa do crismando? Ele diz assim, ó: recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Após realizar este gesto, o bispo dá um leve tapinha no rosto da pessoa, mas não é que ele tá querendo bater nos adolescentes não, tá? Isso significa, né? Significa que o crismando é um soldado de Cristo, tendo o dever de suportar pacientemente, em nome de Jesus, toda sorte de sofrimento e de injustiça, né? E defender a fé quando for atacado, né? Nós temos que defender a nossa fé em Cristo. Então, com o crisma nós nos tornamos soldados de Cristo, né? E temos que defender essa nossa fé. Não podemos deixar falar mal da nossa fé, da nossa igreja, do nosso Deus. O ministro do sacramento do crisma é o bispo, mas não quer dizer que se precisar numa emergência, o padre também deve crismar, né? Uma emergência, assim, num caso de doença, num caso de morte, o padre também pode crismar usando as mesmas palavras, porque o padre também é consagrado para o sacramento, mas só que o crisma é especial do bispo, mas em caso de emergência, em caso de morte, em caso de perigo de vida, o padre também pode traçar esse sinal na testa do crismando e para que ele receba o sacramento. Através do sacramento da crisma, teremos todas as forças necessárias para vencer as tentações e caminharmos fielmente no caminho da perfeição. Então, a gente não é só católico de enfeite, não. Nós temos que defender a nossa fé, nós temos que sermos corretos, sermos justos e sermos bons. De modo que seria grave negligência dos pais se não prepararem seus filhos para receber esse sacramento. Então, nós catequistas estamos aqui nos esforçando, né? Mas é obrigação dos pais também nos ajudar aí, né? Porque seria o pai de cada catequizando que deveria catequizar seus filhos, mas a igreja tem as pessoas que de livre e espontânea vontade fazem este papel, né? Papel dos pais, que deveria ser dos pais. E nós temos muitos pais que estão de parabéns ajudando seus filhos aí em casa, mas ao passo também que temos pais que estão deixando um pouco a desejar, nem cobrando as tarefas dos filhos, não estão fazendo nem isso, tá? Então sabemos que verdadeiramente Jesus Cristo instituiu o sacramento da crisma, porque os apóstolos administraram esse sacramento, como vai aparecer em Atos dos Apóstolos, né? Vocês vão ler lá na Bíblia, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 14 a 17. E porque a igreja sempre ensinou essa verdade. Então, é a imposição das mãos. O padre, o bispo, tem as mãos santificadas para estes momentos, tá? E daí a gente volta a falar dos 7 dons do Espírito Santo que todo crismando tem que saber, né? Nós já fizemos um trabalhinho um dia que apareceu, foi, não sei qual encontro, que pedia os dons do Espírito Santo. Então, olha, a pombinha branca, estão vendo? É o símbolo do Espírito Santo, né? Estão vendo aí? Então daí vem, primeiro aqui, a ciência, né? Então vamos dar uma explicadinha só, esses dons, né? Então o primeiro que aparece, ciência. Então o que é ciência? Para conhecer corretamente as coisas criadas por Deus. Então a ciência é conhecer corretamente as coisas criadas por Deus, né? É ter ciência dos santos, né? Nós temos que pedir todos os dias
para que Deus nos santifique, né? E devemos cuidar das coisas de Deus, né? Tudo que existe é obra de Deus e nós devemos cuidar. Tem coisas que é obra do homem, mas a maior parte das coisas que existe é obra de Deus. Por exemplo, nós devemos cuidar das pessoas de idade, das pessoas mais velhas, dos nossos pais, temos que cuidar. Nós temos que cuidar das plantas, que as plantas é obra de Deus também. Nós temos que cuidar dos animais, né? Então, é tudo que é de Deus, nós temos que cuidar. Então, ciência nos faz conhecer as coisas de Deus e ter ciência que foi Deus que criou. Por isso, nós temos que cuidar, certo? Depois vem a piedade. Piedade nos move a tratar Deus com confiança que um filho trata seu pai. Então, piedade, a gente tem que se sentir filho de Deus mesmo, né? Quando a gente fala assim, Pai Nosso, nós temos que ter essa crença que Ele é nosso Pai, não é? Ele é o Pai, né? Nós dizemos Pai Nosso, confiamos que Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai e não um Pai. Um Pai é um Pai de qualquer outra pessoa, mas o Pai Nosso. Deus é o Pai Nosso. Então, antes de dizer ou fazer alguma coisa, eu tenho que pedir as bênçãos de Deus. E eu não vou fazer nada de errado, né? Porque se alguém te convida a fazer alguma coisa errada, você sabe que é errado? Você tem que cair fora, porque senão vai ofender a Deus. Primeiro você pensa em Deus. Ou mesma coisa, primeiro você pensa no seu pai e na sua mãe. Ai, meu pai e minha mãe não ia gostar de eu fazer isso de errado, então não vou fazer. Você tem ciência disso, né? Sabedoria. A sabedoria nos faz conhecer todas as coisas que nos impulsiona a buscar Deus, né? Que é ser sábio. Tudo que formos fazer, nós temos que pedir a luz do Espírito Santo, né? Que nos ilumine, que venha sobre nós, né? Nós temos que ter sabedoria para discernir o que é certo do que é errado, certo? Temor de Deus. O temor de Deus não é ter medo de Deus, tá, gente? Deus é o Pai poderoso e Ele faz tudo por nós. Temor de Deus é saber que Deus é Pai e não nos abandona nunca, mesmo que você faça alguma coisa errada. Deus é Pai e não vai te abandonar. É ter medo, sim, não de Deus, mas de se afastar de Deus, de entristecê-lo, de fazer as coisas que não agradam a Deus. Então isso é temor de Deus, tá? Não é ter medo de Deus. Nós temos que ter medo de fazer coisas que não vai agradar a Deus. Aí sim. A inteligência, ou uns falam inteligência, tem outros lugares que parece entendimento, que é a mesma coisa, tá? Tudo que formos fazer, temos que ser inteligentes. O entendimento ou a inteligência é o dom do conhecimento, de compreender as verdades da salvação. Então, tudo que formos fazer, como eu disse, temos que pedir as luzes do Espírito Santo, temos que ser inteligente para discernir o que é certo do que é errado. Fortaleza. Fortaleza. Então, fortaleza é o dom de suportar as dificuldades e não desistir, né? A gente, quando tem algum problema, a gente às vezes desanima. Não pode desanimar. Temos que pedir para Deus nos dar força. Devemos fazer com o que damos conta de fazer. E se alguma coisa a gente não der conta de fazer, nós temos que pedir a Deus que nos ilumine, certo? E confiar que você pedindo, né? É aquilo. Você dobrar o joelho no chão é você ser humilde, né? Você pedir de joelho. E tudo que formos pedir, colocamos o joelho no chão, porque Deus é o nosso Pai poderoso. Colocar o joelho no chão não é ser humilhado, né? É ser humilde. Ser humilhado é uma coisa e ser humilde é outra, tá? E a fortaleza é o dom de que devemos ter de resistir a tudo. Por maior que for as nossas dificuldades, eu tenho que resistir, tá? E quando você não consegue sozinho,
você pede para alguém te ajudar, rezar por você, orar por você, porque a oração tem poder para tudo. E o último é o conselho, né? O que é o conselho? Viver sob orientação do Espírito Santo, saber fazer as coisas certas, no momento certo, de maneira certa e para a pessoa certa. Então, se a pessoa precisa de você, você tem que saber o que você vai falar, o que você vai fazer, cuidado para não falar coisa que não deve para uma pessoa, fora de hora, né? Então, isso é o conselho, mas conselho tem que ser conselhos bons, baseado na lei de Deus, tá? E quando for falar com alguém ou dar conselho, tem que pedir a intercessão da Virgem Maria para que seja iluminado para você também orientar a pessoa que está precisando desses conselhos, certo? Então, esses são os 7 dons do Espírito Santo. Não é nada difícil, tá bom? Quem quiser ver melhor também, o Google mostra tudo, tá? Tem um monte de explicação no Google sobre os dons do Espírito Santo. E logo a seguir na apostila de vocês aí, tem lá, ó, as questões, que você nem precisa copiar no caderno, tá? Quem não pegou a apostila ainda na secretaria, venha pegar, né? E você pode fazer tudo aí na apostila mesmo, as tarefinhas. Não precisa copiar no caderno, porque depois a gente vai recolher essa apostila, a gente vai corrigir e a gente vai arquivar, porque na hora que a gente voltar presencialmente e o padre perguntar alguma coisa, nós temos tudo em mãos, tá? Por isso você tem que fazer. E essa tarefinha é a sua presença aqui no nosso caderno, tá? Certinho? Então, vamos caprichar na tarefa ali. Então, tem ali, ó. Qual a diferença entre o crisma e a crisma? Foi o que eu falei no começo, né? Tá lá no comecinho da apostila. É só ler com atenção que você vai achar lá qual que é a diferença entre um e outro. Quais os sacramentos da iniciação cristã? Tem 4 sacramentos da iniciação cristã. Você vai lá ver também quais são eles, tá? Com qual frase o bispo confirma o crismando, né? Quando ele passa o óleo na testa do crismando, ele fala uma frase lá que vem da Bíblia, mas está lá na sua apostila também, certinho? Os apóstolos administraram o sacramento da crisma, que aparece em Atos 8,14. Então, tá só, é só você procurar lá na sua Bíblia, Atos 8, versículo 14, que está lá certinho, tá? Por favor, não vai copiar errado não. Tem uns que fazem com tanta pressa que copia até errado as coisas. E depois tem mais exercícios para completar, né? Ali você vai completar com os dons do Espírito Santo, né? A letra A é assim, ó. É o respeito que devemos ter para com Deus. Eu expliquei, e lá na apostila estão todos também. Qual dos dons que é o respeito que devemos ter para com Deus? Qual que é o dom para saber enfrentar as dificuldades? Falei agora há pouco, né? Qual que é o dom para ser manso e humilde? Qual que é o dom para descobrir a vontade de Deus? Qual é o dom para conhecer o amor de Deus? E qual é o dom para diferenciar o bem do mal? E aquele dom para saber orientar as pessoas? Eu acho que é o último que eu falei agora há pouco aqui, né? Então, falei todos estão na apostila. E é só ver com carinho que vocês fazem tudo direitinho. Qualquer dificuldade, passa o recadinho para a gente pelo zap, ou pede para a mãe, para o pai. Eu sei que eu tenho na minha turma, tem mãe que trabalha o dia inteiro e o pai também, mas de noite senta com as suas crianças e leem junto, e procuram na Bíblia junto, e ajudam as crianças a fazer também. Tá de parabéns todos esses pais que fazem isso com seus filhos, certo? Vocês ajudam de lá e nós vamos ajudando de cá, e se Deus permitir, e a gente tem confiança que vai acontecer logo, logo, nós vamos poder estar presencialmente, tá? Porque faz falta pra gente esse contato de presença, de ver nossas crianças, de cumprimentar, de abraçar, de dar um tchau na hora que termina, vai com Deus, faz tarefa direitinho. Então isso faz falta para nós
e para nossas crianças também, né? Então, há mais de um ano que nós estamos nessa luta, né? E pedindo a Deus sempre que essa pandemia logo acabe e a gente possa novamente nos encontrar aqui nas salas da catequese, certo? Qualquer coisa vocês passa um recadinho para a sua catequista. Se você não entendeu alguma coisa, passa, né? E pergunte para tirar as dúvidas, mas é bem facinho esse encontro, tá bom? E logo, logo nós vamos nos encontrar para a gente, daqui a um ano e pouco, a gente fazer a nossa crisma, certo? Vamos terminando por aqui. Antes de terminar, vamos rezar uma Ave Maria para Nossa Senhora do Rocio, nossa mãe intercessora, mãe de Jesus, nossa mãe também, para que cuide de vocês em casa, dos pais, de nós catequistas, de nossas famílias, para que interceda junto a Jesus, para que acabe logo essa pandemia e para que a gente possa voltar tanto para a escola como para a catequese, frequentar os lugares que nós gostamos e nos encontrar por aí, certo? Vamos rezar uma Ave Maria para Nossa Senhora então, pedindo isso, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, no nosso próximo encontro, que será na próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre o matrimônio, tá? E falta ainda dos sacramentos, esse é o quarto, ainda falta 3 para a gente encerrar essa nossa apostila, tudo bem? Boa noite. Já está escurinho lá fora. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até no nosso próximo encontro na quinta-feira. Um abraço a todos, fiquem com Deus.